Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o seguinte, nós temos uma pequena aplicação utilizando o microcontrolador PIC 16F628A, acionando 3 motores. Então ele aciona inicialmente esse primeiro motor, depois de 5 segundos aciona um segundo, e depois de 5 segundos aciona um terceiro motor de indução trifásico. Vamos só dar uma olhada aqui. Então aqui está o PIC 16F628A. Tem os relés, né? Como o PIC trabalha com 5 volts corrente contínua, está sendo alimentado aqui por essa fonte aqui que a bateria acabou, descarregou, e então tem esses relés de interface. Então de um lado são acionados com 5 volts e do outro lado eles acionam a bobina desses contatores aqui, né? Nós temos 3 contatores, então estou usando esse daqui. A bobina desses contatores trabalha com 220 volts. Então, se a gente observar essa parte azul, esses cabos azuis aqui embaixo, eles estão vindo aqui para a fase 2. E o vermelho, né, ele passa pelos relés, né, pelo comum. E aqui eu estou usando um contato normalmente fechado, para poder acionar, né, o A1 da bobina, né, o A1 desses contatores aqui. Então a fase 2 vem direto e a fase 1 é interrompida aqui pelo microcontrolador, né? No caso, ele faz acionamento. Então aqui, se a gente observar ali, aqui inicialmente está tudo desligado e conforme pressiona, primeira luz verde apagou, depois de 5 segundos desliga a outra que está acionando e por último essa terceira. E quando pressiona aqui, ele vem, no caso eu coloquei por reset, né? E ele desliga novamente. Na verdade, eu tenho que fazer uma correção no programa aqui, né? Porque quando eu pressiono reset, está tudo apagado, ou seja, ele está acionado aqui, né? Mas depois eu verifico, é só mais uma aplicação mesmo. Então os motores tem 3 motores de indução trifásico, 2 deles motor de 2 velocidades. Esse daqui no caso 2 velocidades, enrolamento independente. Esse aqui é o motor da Lander, 2 velocidades. E aqui é o da Lander de 3 velocidades, né? Mas eu estou trabalhando só com uma velocidade. E só antes disso, para mostrar aqui, eu utilizei o PIC Kit 3. Até tem um vídeo mostrando, né, a gravação. Utilizei o PIC Kit 3. E aqui no computador, né, eu gravei fiz o programa pelo MPLAB, né? A versão que eu estou usando é essa 8.92, que é uma versão aí bem enxuta. E a linguagem está, no caso, Assembly. Então tem aqui o programinha, é um programa relativamente aí simples, né? Tem que fazer modificações, na verdade. E para testar, né, se está tudo ok, eu vim aqui no próprio Proteus, no Isis. Então no Proteus aqui consegue já fazer uma simulação. Até aqui eu estou dando um reset. E quando eu venho aqui eu pressiono, então ele liga a primeira saída, depois a segunda e depois a terceira. A segunda e a terceira. Então por aqui já dá para pelo menos ter uma noção se vai funcionar. Então vamos fazer aqui um teste. Eu vou ter que pressionar, eu vou ter que fazer um ajuste aqui. Deixa eu ligar o disjuntor. Não está 100%, mas é só para demonstrar. Então eu vou pressionar esse botãozinho para ligar. Então ele liga o primeiro motor, o segundo, e o terceiro. Então tá os 3 motores sendo acionados pelo microcontrolador. Agora se eu venho aqui e pressiono, só que aqui ainda tem que fazer algumas correções no código, alguma coisa, porque agora ele desligou. Desculpa. Então ele desligou aqui, mas porque quando eu pressiono, né, conforme eu falei, ele apaga tudo ali e ele aciona os 3 motores ao mesmo tempo. Então ele mantém aqui até... E também tá um pouco de interferência, mas a ideia era só mais mostrar aí uma pequena aplicação. Então novamente, vou pressionar aqui esse botão. Depois o segundo. E o terceiro aqui. Então tudo comandado, né, pelo microcontrolador PIC. Poderia usar também um CLP.
o controlador lógico programável. Mas nesse caso aqui foi feito dessa forma aqui, né? Como tá no protoboard, né? Tem uma série de fios aqui usando fita isolante para adaptar cabo banana 2mm com 4mm. E às vezes escapava aqui alguns cabos, por exemplo, esse daqui a gente pode ver que tá escapando. Então não tá funcionando aí, 100%, né? Tem que desenvolver a placa, fazer tudo certinho aí. Eu sugiro fazer, por exemplo, a placa lá no Eagle. É um software bem bacana, né? A versão da Autodesk, então a versão estudantil é gratuita. Então isso daí é uma pequena aplicação aí, caso alguém tenha interesse. Isso daqui poderia ser uma aplicação que você está partindo máquinas em instantes diferentes para você evitar o pico de corrente, né? Somar todas as máquinas ao mesmo tempo, né? O pico de corrente de todas. Então aciona uma, teve o pico de corrente, depois aciona outra, teve o pico de corrente, depois a terceira teve o pico de corrente, tá bom? Então é só isso daí. Até mais.